Hoje eu vou atacar de peripatético motorizado. Bem, nós aprendemos nos bancos da faculdade que o direito penal é objetivo e não subjetivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o direito penal não julga a pessoa pelo que ela é, mas sim pelo que ela fez. Mas o que nós vemos na prática o que acontece é a conspurcação dessa regra. E como que se dá essa conspurcação? Bom, vários dispositivos penais, eles se utilizam dos antecedentes criminais, mas nenhum desses dispositivos se relaciona com a análise das provas. São coisas totalmente distintas. Por um exemplo, a depender do crime, o Ministério Público pode propor a suspensão condicional do processo, caso o réu seja primário de bons antecedentes. Artigo 89 da Lei 9.099 de 95, se não me engano, né? Ele pode propor também uma transação penal, por exemplo. O próprio juiz, na dosimetria da pena, tem que levar em consideração os antecedentes do réu, mas na dosimetria da pena. Vejam só, e aqui eu estou repetindo, não há nenhum motivo para considerar os antecedentes do réu na fase de análise das provas. Vamos pensar um pouquinho. Se o direito penal é objetivo, ou seja, se ele vai julgar os atos de uma pessoa, ou melhor, vai julgar no primeiro momento até se essa pessoa cometeu ou não determinado ato, que relevância que tem os antecedentes da pessoa que está sendo analisada? Zero. Nenhuma relevância. Ah, César, mas a pessoa ter antecedentes seria ao menos um indício de que ela de fato cometeu o crime, que está sendo investigado, que está sendo julgado? Essa é sempre uma tese do Ministério Público e eu concordo com ela, mas até a página 2. E por quê? Porque essa é a regra de ouro do direito penal. É de que a dúvida deve privilegiar o réu, ou ainda, se meros indícios não são suficientes para a condenação, não existe sentido em considerar os antecedentes como elemento de prova, de qualquer forma. Aliás, quando eu falo que não existe sentido nessa consideração, eu estou falando para os dois lados. Não faz sentido nenhum trazer como elemento de prova da defesa os bons antecedentes do réu. E por quê? Porque os antecedentes não dizem absolutamente nada acerca dos fatos, e sim da pessoa. Mas o que acontece na prática? Na prática, a folha de antecedentes vem para os autos do processo exatamente para aplicação ou de institutos despenalizadores, como nós vimos, e também para eventual dosimetria da pena. Esses dados da vida antecedente do réu passam a ser usados como elemento de prova, sendo que não deveriam. E não há nada mais atécnico, nada mais irracional que isso. E o pior é ver juízes decidindo com base nos antecedentes. Praticamente todos os juízes fazem isso, em alguma medida, em algum peso. E eu acabei de ler aqui, um livro excelente, né, do Larry Laudan, que um estudo de 1966 dos Estados Unidos demonstrou que mesmo que a acusação não tenha nenhum argumento sólido, se a acusação apresentar os antecedentes negativos do réu como um elemento de prova, as condenações seguem na casa dos 38%. 38% sem provas. E esse número, meus caros, ele se deu nos Estados Unidos em 66. Eu tenho absoluta certeza que no Brasil esse percentual é muito maior. Por quê? Porque aqui os juízes são promiscuamente alinhados com a acusação. Judiciário e Ministério Público parecem ser uma coisa só. Tanto é assim que hoje o membro do Ministério Público se senta onde? Se senta nos tribunais ao lado do juiz. Enquanto a defesa do réu fica onde? No plano mais baixo, no lado completamente oposto ao juiz e ao promotor. Então vejamos, nós temos um sistema penal que foi desenhado para ser objetivo, julgar o fato, mas a ignorância dos operadores do direito transforma esse sistema em um sistema subjetivo, ou seja, em um sistema que também julga a pessoa pelo que ela é e não unicamente pelo que ela fez. Nós temos também um poder judiciário que não se preocupa com a epistemologia jurídica, ou seja, com a forma com que os seus juízes vão valorar cada um dos elementos de prova. O que nós temos com isso? Nós temos com isso, então, um verdadeiro faz de conta. Faz de conta que existe direito.
faz de conta que os juízes e promotores, que são pessoas que ganham extremamente bem, muito bem às nossas custas, faz de conta que essas pessoas muito bem remuneradas são racionais, são inteligentes, são verdadeiros intelectuais, capazes de olhar para um caso concreto e extrair desse caso concreto o bom direito. Sendo que, na verdade, é o contrário disso. Nós estamos sustentando um caríssimo sistema que é risível, patético, cheio de ignorantes. Pessoas ignorantes, sim, porque simplesmente ignoram esse tipo de informação que eu acabei de trazer. O desânimo é muito grande, meu povo. Mas a esperança, ela tem que ser a última que morre.